Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da nossa leitura da carta aos Hebreus, nosso 33º encontro. Vamos trabalhar carta aos Hebreus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 16. Vamos ouvir o texto que nós vamos refletir. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 16. Perseverem no amor fraterno. Não se esqueçam da hospitalidade, pois algumas pessoas, graças a ela, sem saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos, como se vocês estivessem na prisão com eles. Lembre-se dos que são torturados, pois vocês também têm um corpo. Que todos respeitem o matrimônio e não desonrem o leito nupcial, pois Deus julgará os libertinos e adúlteros. Que a conduta de vocês não seja inspirada pelo amor ao dinheiro. Cada um fique satisfeito com o que tem. Pois eu disse, eu nunca deixarei você, nunca o abandonarei. Assim poderemos dizer com ânimo, o Senhor está comigo, eu não temo. O que é que me poderá fazer um homem? Lembre-se dos dirigentes que ensinaram a vocês a palavra de Deus. Imitem a fé que eles tinham, tendo presente como eles morreram. O verdadeiro culto. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e será sempre o mesmo. Não se deixem levar por nenhum tipo de doutrinas estranhas. O bom mesmo é fortalecer o coração pela graça, e não com regras alimentares, que de nada serviam para quem as observava. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer aqueles que ainda servem na tenda. De fato, depois que o sumo sacerdote oferece o sangue no santuário pelos pecados do povo, os corpos dos animais oferecidos em sacrifício são queimados fora do recinto sagrado. Por esse motivo, também Jesus sofreu sua paixão fora de Jerusalém, quando purificou o povo com seu próprio sangue. Portanto, saiamos também do recinto sagrado para ir ao encontro de Jesus, carregando a humilhação dele, pois nós não temos aqui a nossa pátria definitiva, mas buscamos a pátria futura. Portanto, ofereçamos continuamente, por meio de Jesus, um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto de lábios que confessam seu nome. Não se esqueçam de ser generosos e saibam repartir com os outros, porque tais são os sacrifícios que agradam a Deus. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. O autor da carta aos Hebreus diz, perseverem no amor fraterno. Nosso autor inicia esta passagem com uma série de exortações. Os verbos estão no imperativo, são exortativos. O primeiro trata da relação mútua de amor de irmãos de fé. Jesus mesmo exorta no Evangelho de João,
no capítulo 15, do versículo 17. O que vos mando, isto é, o mandamento de Jesus, é isto: amem-se uns aos outros. Versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade, pois algumas pessoas, graças a ela, isto é, a hospitalidade, sem saber acolher os anjos. Essa referência aqui à hospitalidade reflete o mundo celestial, pois o Antigo Testamento narra que anjos se apresentaram incógnitos, como forasteiros, e pediram hospedagens. Então, que nenhum cristão corra o perigo de fechar a porta ao mensageiro de Deus. Versículo 3. Lembre-se dos presos, como se vocês estivessem na prisão com eles. Lembre-se dos que são torturados, pois vocês também têm um corpo. O autor pede, aos cristãos em suas comunidades que se lembrem dos presos. Os que foram perseguidos pela fé e se mantiveram firmes não apostataram. Presos no tempo da perseguição, Nero, depois mais tarde Domiciano. Os cristãos devem ver os irmãos na fé prisioneiros. Então, aqueles irmãos que estão prisioneiros, os cristãos devem ver neles, e se sentir presos com eles, ser solidário no sofrimento deles, numa comunhão de vida e solidariedade. Lembre-se dos que são torturados, dos que sofreram torturas. O objetivo era que eles renegassem a fé, mas não renegaram. Ficaram firmes na fé. O crime deles era ser cristão. Mantiveram a fé, não foram apóstatas. E a solidariedade dos cristãos aos que foram torturados, pois no corpo daquele torturado nos tornamos solidários também em nosso corpo. Versículo 4. Que todos respeitem o matrimônio e não desonrem o leito nupcial, pois Deus julgará os libertos, os libertinos e adúlteros. O autor quer advertir os cristãos a respeitar, a manter a integridade do matrimônio, do casamento, do lar, e fala de modo moderado. O ideal do autor é um matrimônio exemplar. Respeite o matrimônio dos outros. Versículo 5. Que a conduta de vocês não seja inspirada pelo amor do dinheiro. Cada um fique satisfeito com o que tem, pois Deus disse: eu nunca deixarei você, nunca o abandonarei. O autor refere à pobreza voluntária. E os cristãos devem contentar-se com o que tivessem, tendo em vista o gozo transitório das coisas, o gozo passageiro da vida, das riquezas temporais, da sedução que o dinheiro faz, prometendo prazeres e aguçando desejos. O amor ao dinheiro parte da sedução que incita desejos com propostas de felicidades. Versículo 6. Assim podemos dizer com ânimo: o Senhor está comigo, eu não temo. O que é que me poderá fazer um homem? Ter a confiança em Deus e o equilíbrio de não ser movido por desejos que iludem e fazem as pessoas fugir da realidade. A certeza da presença do Senhor, de confiar nele, então não temer, faz a pessoa viver na realidade e não em suas fantasias, desejos,
desenfreado de poder, prestígio e dinheiro. Versículo 7. Lembre-se dos dirigentes que ensinaram vocês a palavra de Deus. Imitem a fé que eles tinham, tendo presente como eles morreram. Muitos dirigentes, apóstolos, presbíteros, mestres, bispos, morreram pela fé que acreditaram. Foram fiéis à fé em Cristo Jesus. Eles foram os mestres da fé, ensinando a palavra de Deus. Então o autor, a partir disso, exorta: imitem a fé que eles tinham. Que nós possamos fazer da fé que eles tinham a nossa fé, imitando-os na fé, uma fé viva. E não esquecer que morreram pela fé, para sustentar a fé que anunciavam. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será sempre o mesmo. Então, diante disto, a certeza de que o tempo não contém nem esgota Jesus Cristo. O tempo é contíguo e planifica Jesus na história. Ontem, passado, no hoje e no futuro, será sempre o mesmo. Ele não muda e o mesmo, acontece conosco, porque Ele está conosco. Esse que não muda está conosco. O tempo é uma categoria da criação. O tempo nasce com a criação, com a natureza. Esse tempo que teve o início vai ter um fim, porque tudo aquilo que começou vai terminar. A realidade da natureza é caracterizada por esse tempo provisório. Deus não tem tempo. O tempo não é uma categoria de Deus. O tempo é uma categoria da criatura. Quando Deus cria todas as coisas, aí inicia a ordem do tempo. Mas Jesus não. Ele é sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo. Versículo 9. Não se deixe levar por nenhum tipo de doutrinas estranhas. O bom mesmo é fortalecer o coração pela graça, e não com regras alimentares, que de nada serviam para quem as observava. O autor da carta alerta, advertindo que os cristãos não se deixem levar por nenhum tipo de doutrinas estranhas, diferentes daquelas deixadas pelos apóstolos. A fé cristã tem o fundamento na herança dos apóstolos, no testemunho dos apóstolos que nos deixaram. Já havia naquele tempo pessoas que contaminavam a fé cristã com ideias e pensamentos contrários aos que os apóstolos deixavam, e também as testemunhas deixaram. A verdade da fé é aquela que a igreja guarda desde a tradição dos apóstolos. Então, cabe aos cristãos fortalecerem os corações pela graça recebida pelo sumo sacerdote que na cruz nos fez entrar no santuário. Os cristãos não devem seguir o judaísmo com suas práticas alimentares e proibições. Essas práticas alimentares, por exemplo, proibir comer carne de porco, de nada serviam para quem as observava. Versículo 10. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer aqueles que ainda servem a tenda. O altar cristão, onde se celebra a Eucaristia, não está aberto aos judeus, isto é, os sacerdotes do Antigo Testamento, aqueles que servem a tenda. Versículo 11. De fato, depois que o sumo sacerdote oferece o sangue no santuário pelos pecados do povo, os corpos dos animais oferecidos em sacrifício são queimados fora do recinto sagrado. A prática do sacrifício do Antigo Testamento, onde os sumos sacerdotes ofereciam sangue de animais irracionais,
Entrando na tenda com o objetivo do perdão dos pecados, eles queimavam as carnes dos animais oferecidos fora da tenda, isto é, fora do recinto sagrado. Por isso, Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, fora do ambiente sagrado. Versículo 12. Porque, lembrar que a sacralidade aqui, o sagrado é visto a partir de Cristo, não a partir do templo, né, mas a partir do Cristo. Porque esse Cristo que foi crucificado fora de Jerusalém, fora do ambiente sagrado, ele é o nosso tabernáculo, ele é o nosso templo, ele é a nova aliança. Versículo 12. Por esse motivo, também Jesus sofreu sua paixão fora de Jerusalém, quando purificou o povo com seu próprio sangue. Aqui analogia com o sacrifício dos pecados do Antigo Testamento. Jesus foi sacrificado, sofrendo a paixão, fora de Jerusalém, fora do recinto sagrado, da cidade sagrada. E foi ali, fora, que Jesus purificou o povo derramando seu sangue da nova aliança. Novo santuário. Jesus é altar, Jesus é o cordeiro, né? Ele é o altar, ele é o cordeiro, ele é o sumo sacerdote. Versículo 13. Portanto, saiamos do recinto sagrado para ir ao encontro de Jesus carregando a humilhação dele. A conclusão é que os cristãos devem abandonar o recinto sagrado, o templo e Jerusalém, e ir para fora, ao encontro de Jesus, que foi sacrificado fora, e assumir a humilhação do próprio Jesus Cristo, resistindo e passando, todas as ameaças que possamos ter por causa dele, inclusive a perseguição. Versículo 14. Pois nós não temos aqui pátria definitiva, mas buscamos a pátria futura. Nosso destino final não é a pátria deste mundo com suas falsas seguranças, propostas de desejos e ilusões passageiras. Não. O cristão é um cidadão do céu. O cristão busca o seu destino final em Deus. Isso aqui tudo é passageiro e efêmero. Versículo 15. Portanto, ofereçamos continuamente por meio de Jesus um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto de lábios que confessam seu nome. Agora, o autor convida, exortando os cristãos de se tornarem oferta sacrificial, oferecer a nós mesmos, não oferecendo animais, mas a si próprios em sacrifício de louvor a Deus, por meio, claro, do seu Filho, o nosso sumo sacerdote. Isso aqui tem um valor profundo para nós. A nossa vida deve ser uma constante oferta, entrega a Deus. Constante, diária. Devemos estar sempre nos imolando àquele que nos amou e por nós se entregou, que tem o nosso destino final. Não são promessas passageiras, mas realidades futuras que já podemos participar agora por meio da fé. E ele diz, confessando o nome de Jesus e com ele o Pai Eterno. Confessar o nome publicamente, mesmo sofrendo ameaças das autoridades, que forçavam as pessoas a renunciar à fé, se tornarem apóstatas, mas que sejam mártires, que morram pela fé, vivam pela fé, não sejam capazes de vender a fé por qualquer coisa passageira, como Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. O nada, por causa de um nada, nós podemos perder o todo, né? Então, sejamos mártires, testemunhas da fé em Cristo. Versículo 16. Não se esqueçam de ser generosos e saibam repartir com os outros, porque tais são os sacrifícios que agradam a Deus.
O autor convida os cristãos a serem generosos, a agirem com caridade e com amor. Deve ser caridoso com os outros, por amor daquele que nos amou. Pois o maior sacrifício é o da generosidade, amor, caridade. Pois a Deus, aguarda, pois a Deus dá sentido à vivência do amor. Viver o amor por aquele que é fonte do amor. Sacrificar por amor. Como Cristo, nosso sumo sacerdote, sacrificou a si mesmo, por amor de nós. Maior expressão de generosidade por nós. Então, esta é a reflexão do dia de hoje. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.